É sempre uma alegria muito grande conversar contigo. Então, eu queria começar, Ligiana, falando sobre esse concerto poético documental que você dirigiu, Marias do Brasil, e ele estreou, aconteceu, não sei se foi a estreia, mas enfim, ele foi encenado aqui em Paris, né, recentemente. E daí eu queria, perguntando sobre esse seu recente trabalho, eu queria te perguntar, saber se esse projeto aconteceu para participar do Ano do Brasil na França, e se também, como é que foi a recepção do público nesse evento que aconteceu aqui agora, foi no dia 6, é isso, né? 6 de julho? Foi no dia 6 de julho, sim. Faz parte do Ano do Brasil na França. Inclusive, ele foi um concerto organizado, assim, digamos assim, a produção por trás era da própria Embaixada Brasileira, né? E eu fiquei muito feliz, assim, porque na realidade esse concerto parte de um maestro brasileiro que mora em Portugal há muitos anos, chamado Ricardo Bernardes, que tem uma orquestra dedicada ao repertório brasileiro do século XVIII. A orquestra chama América Antiga, e a ideia dele era fazer num fim de semana no Teatro de Châtelet, que é um dos teatros mais importantes do mundo, um fim de semana dedicado à música brasileira. E no domingo a ideia dele era fazer um concerto, a princípio era só um concerto dedicado à memória de duas grandes cantoras líricas negras brasileiras. Uma delas é a Joaquina Lapinha, foi a nossa primeira grande diva do Brasil, ela viveu no século XVIII. E a segunda é a Maria da Aparecida, uma cantora carioca, negra também, que faleceu em 2017. Ou seja, duas cantoras com realidades curiosamente muito parecidas, porque afinal duas mulheres brasileiras, duas mulheres negras, mas em séculos muito distintos. Então, o desafio foi exatamente criar essa dramaturgia, né, entre as duas figuras e criar esse espetáculo que foi então estreado, assim, foi uma estreia, e a gente agora espera que ele circule tanto pela Europa quanto pelo Brasil, esse é o plano, com dois grandes cantores brasileiros, um deles é o Bruno de Sá, para quem eu criei o meu primeiro espetáculo como diretora no ano passado, chamado Grão da Voz, e uma cantora carioca, negra, maravilhosa, que mora em Paris há 1000 anos, que chama Luanda Siqueira. Então, esse foi a organização desse trabalho, né, que eu tive a felicidade de ser diretora e criadora da dramaturgia junto com a Sofia Boito, que tem sido minha parceira já há algum tempo. A gente já fez alguns trabalhos, tanto o meu trabalho como compositora e criadora, né, assim, que o último que foi a Sá, que ela foi minha parceira, mas também o meu primeiro trabalho como diretora, que foi o Grão da Voz. A recepção foi impressionante, assim, eu fiquei muito feliz, porque realmente nós fomos, não vou ter modéstia de dizer, nós fomos ovacionados, assim, no Châtelet, que é um teatro difícil, a gente sabe que a França raramente se levanta para aplaudir assim, um espetáculo de cara, e foi uma recepção assim, muito entusiasta e muito emocionada, porque realmente falar da vida de duas artistas como essa, né, e que foram apagadas pelo tempo, cada uma no seu momento e cada uma ao seu modo, né, assim, ao modo que a história lidou com elas, ali naquele contexto de um teatro que é um teatro também dedicado à ópera, assim, né, foi muito emocionante, e acho que eu espero que tenha aberto, como diz uma amiga minha, que ela falou, nossa, você faz realmente um trabalho de soft power impressionante. E eu fiquei feliz que ela tenha falado isso, porque um amigo que é cineasta, na hora que ele assistiu esse espetáculo, ele falou para mim, na saída, a sensação que eu tenho ao assistir esse espetáculo é do nascimento de uma nação. E eu achei muito linda essa imagem que ele trouxe, assim, porque eu acho que tem mesmo de um nascimento de uma nação, o nascimento de uma voz, claro, de muitas vozes, no caso, o nascimento de uma sonoridade, que é uma sonoridade do Brasil, que também estava muito se formando, a gente tocou músicas muito distantes, né, temporalmente falando, assim, e é uma dramaturgia falada pela voz da Camila Pitanga, então todo um luxo também, né, por cima de ter essa voz, assim, junto com a gente e tal. Então, eu estou muito feliz, assim, estou estreando nesse lugar de diretora, né, que é um pouco diretora de ópera, mas é uma diretora criadora, porque não são óperas, esses espetáculos que eu tenho feito, mas são espetáculos líricos, né, são espetáculos que devem ser feitos em teatros de ópera, porque tem orquestra, né, tem uma percepção vocal diferente da música popular, né? E o roteiro é seu também, né? O roteiro e a dramaturgia, a partir também do trabalho, lógico, do próprio maestro da
da orquestra, que é o Ricardo Bernardes, que é também um musicólogo excelente e que Uhum. tem assim, toda uma descoberta desse repertório brasileiro, especialmente do século XVIII. E aí, conversando com ele, e também é importante dizer que eu tive a felicidade de trabalhar, pelo menos de ter alguma proximidade para esse trabalho, com as duas pesquisadoras que se dedicam à vida dessas duas mulheres, né? As duas melhores, eu diria assim, né? Uma é Rosana Orsini Brecha, que é uma brasileira que mora atualmente na Espanha, e que se dedica à vida da Lapinha e de outras cantoras líricas negras brasileiras desse mesmo período, do século XVIII. São Uhum. várias, é inacreditável, mas são várias. E a outra é a Mazé Chotil, que é uma brasileira que vive na França há muitos anos, jornalista, e que foi a primeira pessoa a se interessar, inclusive quase de forma militante, pela vida da Maria da Aparecida. Porque eu não sei se você sabe, mas a Maria da Aparecida, quando ela faleceu em 2017, o corpo dela ficou esperando no IML por 2 meses. Então, essa história trágica, eu sempre falo, gente, cantor de ópera, até nisso é Uhum. operístico, né? Porque a morte dela é tão trágica e essa situação de esse esquecimento no próprio momento final da existência, né? Assim, dela não ter uma família, dela não ter ninguém que fosse ali, enfim, ela não tinha um familiar para lutar pelo corpo dela. E isso também é, obviamente, síndrome ou sintoma, talvez, do próprio racismo, né? Porque ela era uma filha de empregada doméstica, adotada por uma família branca, mas nunca adotada formalmente. Então, ela não Sim. tinha uma ligação direta, assim, consanguínea, então essa família não podia pleitear, né, o enterro decente dela, e Uhum. ela, por isso, então, fica aguardando, né? E o fato dela ter tido que aguardar, o corpo dela ter tido que aguardar no IML tanto tempo, acabou gerando, de fato, uma comoção, assim, num certo círculo cultural lírico brasileiro, e foi graças Uhum. à tragédia da vida dela que muita gente veio a saber Ah, da vida dela, inclusive a própria Maria a própria Mazé, que é uhum. essa escritora que se dedicou que está se dedicando a essa Uhum. biografia dela. Ligiana, a gente tem uma imagem do espetáculo, né? Que foi divulgado lá na França. Então, quem está nos assistindo agora pode ver a imagem. E eu queria te perguntar como foi a sua decisão, por que a decisão de escolher um sopranista para fazer esse repertório? Porque você deve ter acompanhado essa polêmica que aconteceu em torno da escolha da Geni, depois devolver, quer dizer, voltar atrás, a diretora voltou Sim. atrás e mudou. Então, por que você escolheu esse Bom, personagem? Se teve alguma, enfim, um comentário nesse sentido? uhum. Bom, primeiro que esse não é um concerto, não é um espetáculo biográfico, então nenhum dos dois cantores está vivendo elas, né? Ok. Ele é um concerto de dois grandes artistas brasileiros que têm relevância. O Bruno talvez seja o maior nome lírico brasileiro da atualidade. Ele acabou de cantar no 14 de julho, no concerto de Paris, o 14 de julho, e foi o primeiro brasileiro da história a cantar no 14 de julho. Então, ele realmente ele tem uma relevância. Aliás, era para essa notícia estar no Fantástico e não sei como é que não estava. Porque Uhum. realmente esse concerto do 14 de julho, que acontece na Torre Eiffel, é o grande momento da França. E ele Sim. foi o primeiro da história, cantou Baquianas, assim. Então, esse é o Bruno de Sá, assim, tipo, é apenas, talvez, o nome mais importante da nossa cena lírica, né? E realmente não é um espetáculo que se pretende biográfico. São dois artistas brasileiros, não brancos, né? Porque o Bruno também não é um cantor branco, celebrando a existência, de alguma forma, dessas mulheres, mas em nenhum momento a gente dá ao público essa leitura de que eles estão vivendo aquele personagem. Então, nesse sentido, não tinha nenhum problema. Depois tinha uma questão, realmente, assim, disso, a gente ter o Bruno é uma grande sorte, do Bruno ter Sim. topado estar ali com a gente naquele momento, que ele estava com a agenda super cheia, e a gente ter dois artistas brasileiros que têm uma grande relevância numa cena internacional, vivendo eles mesmos, na verdade, eles não estão vivendo outra figura, não é uma encenação, né? Então, nesse sentido. Agora, o que eu acho que é interessante é essa imagem que você mostrou. Acho que é Hum. interessante eu contar por que eu escolhi essa imagem para ser a imagem do. Não é a imagem dos dois cantores, e sim essa pintura, porque esse espetáculo ele é todo pensado a partir dessa ausência do rosto da Lapinha, porque Uhum. apesar dela ter feito muito sucesso no século XVIII e várias cantoras do século XVII já
tinham sido pintadas e repintadas e apareciam, Lapinha nunca foi pintada. Então, essa ausência do rosto da Lapinha é um dado que, para nós que estudamos e que nos interessamos por a história da música brasileira, pela história da ópera no Brasil, é um dado assim flagrante, né? E para mim, flagrante de racismo mesmo. E a outra, a Maria da Aparecida, que a gente sabe bem o rosto lindíssimo que ela tinha, foi apagada por outro viés, pelo esquecimento, né? Essa imagem que você mostrou é uma pintura de um artista brasileiro chamado Rodrigo Bueno, e ele fez parte de uma exposição aqui em São Paulo, que depois se tornou um livro também, que se chama Enciclopédia Negra. E essa enciclopédia, ela basicamente se debruça sobre vidas negras importantes, né, da nossa história brasileira, que foram esquecidas. Ou que foram apagadas, exatamente porque a gente não sabe quais eram os rostos. Então, foram vários artistas brasileiros que fizeram esse trabalho, essa enciclopédia negra, que foi uma exposição na Pinacoteca, e depois esse livro, que pensaram, imaginaram, alguns de forma muito literal mesmo, pintando um rosto de alguém, mas outros são uma escultura, são uma foto de um lugar, enfim, como imaginar esses rostos ausentes, né? E essa é uma das imagens que o Rodrigo Bueno fez para essa exposição. Então, pela simbologia dessa exposição e dessa ausência desse rosto, e olha que coisa mais louca, Fernanda, apesar dessa exposição se debruçar na vida de vários artistas negros importantes, artistas e personalidades negras da nossa história, a Lapinha é mencionada, mas não foi pintada. De novo, ela foi excluída. Eu não acreditei Sim. quando eu vi isso. Eu falei, mas como assim, gente? E olha que prato cheio para um artista pintar uma cantora lírica, né? Então, essa imagem da arte do espetáculo não é nem uma nem a outra, mas é sim esse rosto da possibilidade, né? E a nossa dramaturgia também, que eu e a Sofia escrevemos, assim, ela vai muito por esse lugar, assim, que é um lugar um pouco também da pesquisa, né? E da própria imaginação. Aliás, teve um livro de poesia de uma poeta atual, jovem, chamada Aline Mota, uma poeta negra brasileira impressionantemente maravilhosa, que também serviu muito de inspiração, como várias outras coisas, como Conceição Evaristo e várias pensadoras que pensam a questão da ausência, né, da memória, etc. Mas a Aline Mota tem um livro que é A Água é a Máquina do Tempo, A Água é uma Máquina do Tempo, que está até ali no instante, que ela também trabalha com essas conjecturas, né? Então, esse trabalho nosso, dessa dramaturgia também, em vários momentos a gente fica pensando, é possível que Joaquina Maria Lapinha tenha viajado no dia tal, no navio tal, mas a gente não sabe exatamente que tempo fazia naquele dia, que clima. É possível que o último dia que Maria da Aparecida tenha visto o mar tenha sido no dia tal. E por aí a gente vai um pouco nessa viagem de imaginar um passado, né? Um pouco o que a própria Conceição fala, assim, aonde a história falha, né? Cabe um pouco a arte, né? A ficção preencher, né? Então é um pouco esse trabalho que a gente faz também. Você sabe que a revista Concerto, ela fez uma crítica sobre o seu, você deve ter lido, né? Sobre o trabalho, e ela tem uma passagem que eu quero trazer, que ela fala: suas vozes foram reconhecidas em vida, não sobreviveram ao tempo e não as preveniram que fossem apagadas da história. Tá nessa crítica que a revista Concerto faz, que é muito importante, enfim, a maior, né, publicação sobre o ramo. Daí, como você citou o trabalho de pesquisa do maestro, nesse ano a gente também perdeu um maestro que era estudioso da música colonial brasileira, o maestro Marcelo Antunes Martins, que faleceu recentemente, e eu acompanhei muito de perto o trabalho dele durante muitos anos, e ele fazia a pesquisa dos compositores do século, enfim, do Brasil, desde sempre, desde antes do século XVIII, século XVII, enfim, é um estudioso desse período, e ele tinha esse enfoque. E ele dizia isso, né? Ele chamava esses compositores de compositores mulatos. Desde 1993, ele faleceu esse ano, e ele começou lá atrás esse trabalho. E parece que agora, nesse momento, acho que até o seu trabalho representa uma retomada, enfim, esse seu projeto, né? A que você atribui esse desconhecimento e essa
permanência das próprias orquestras, dos próprios grandes corpos, né, musicais brasileiros, de não explorarem esses autores, de não trazerem, porque eu vi que no repertório tem muito compositor daquele período, né? Tem o Manuel, tem o Américo Lobo de Mesquita. Por que é que você acha que a gente não consegue quebrar essa barreira de que a música clássica tem que ser sempre a música europeia branca? Você mesma falou, eu acho que a gente tem uma síndrome de vira-lata, assim, né? E uma. Bom, eu acho que tem vários motivos, assim. Primeiro que não é sempre também, e eu acho que é importante a gente dizer que essa música é boa, né? Porque ela é nossa, que ela sempre é maravilhosa, eu pelo menos. Eu acho que uma das qualidades desse trabalho, para mim, é que a gente consegue misturar esse repertório com um repertório que eu, particularmente, me sinto mais aproximada, que é Vila Lobos, Francisco Mignone, Alberto Nepomuceno, Valdemar Henrique. Eu me sinto mais próxima, em termos de criação, de sonoridade, assim. Esse repertório brasileiro de Padre José Maurício, assim, para mim, é um repertório que eu ouvi uma hora dele, eu tenho uma certa dificuldade, cá entre nós, assim, muito honestamente. Então, eu acho que esse tipo de espetáculo, exatamente, a qualidade que ele tem, é que a gente consegue misturar uma modinha, a gente consegue misturar isso com um repertório mais contemporâneo brasileiro, mais próximo da gente, e aí vai ficando tudo mais gostoso, porque você não fica só num período, assim, travado naquele negócio, né? É um vai e vem, que é também a beleza do Brasil, assim, né? Dessa coisa de você celebrar o passado, mas sempre relembrando do presente, sabe? Assim, e brincando com esse vai e vem. Eu acho que é um tipo de linguagem, esse tipo de espetáculo, que pode ser muito interessante para, inclusive, a gente conhecer um pouco melhor esse repertório. Agora, é lógico que existe uma síndrome de vira-lata mesmo, assim, né? Dos nossos, das nossas orquestras, dos nossos teatros, assim, de se dedicar muito a. Eu não estou nem falando só desse repertório do século XVIII brasileiro, mas assim, até o repertório mais atual, né? Assim, mais próximo da gente. Então, eu acho que. Mas eu acho que isso tem mudado, sinceramente. Eu acho que assim, a gente vem numa melhora interessante, assim, sabe? De maior perspectiva, mais estudo, mais estudiosos se debruçando sobre esses repertórios todos do Brasil, mais interesse também de quem realiza a pesquisa, de quem faz edições críticas. Então, eu acho que assim, porque eu me lembro quando eu comecei a estudar música antiga e que eu começava a frequentar os cursos de música antiga pelo Brasil, assim, que era tudo muito novo, a gente estava se aproximando desse repertório. Eu lembro o Paulo Castanha, das primeiras palestras dele, assim, eu sou super fã dele, até hoje eu sempre falo para ele que é um dos meus mentores, assim. E eu mesma, se você pensar, eu fui estudar musicologia, mas eu não me dediquei à música brasileira, minha dedicação é à música europeia do século XVII, né? Assim, foi meu caminho. E, enfim, eu acho também que é interessante esse vai e vem, sabe? Entre todas essas possibilidades, assim. Sim. Então, eu Você acho que tem eu acho que tem a ver com isso. Acho que um pouco de síndrome de vira-lata mesmo. Você tem uma carreira, assim, muito versátil, né, você é uma enfim, além de ser uma musicóloga, de ser como é que eu vou dizer isso? Você é cantora lírica, é isso que você é também? Uma Não, das não, acho que coisas? cantora lírica não. Assim, eu estudei canto lírico na minha formação acadêmica, assim, na faculdade, né? Mas depois eu fui para outra coisa que é de canto popular, né? Assim, realmente não. Sim. O que eu faço pode até ter um pouco de algum resquício, assim, do jeito que eu canto, mas não é lírico mais, assim, há muitos Tem anos. aquele Não é. vídeo maravilhoso seu cantando numa igreja de Paris, que eu sempre ouço, porque eu Ah, adoro não, aquela mas ali tudo gravação. bem, eu estava cantando música antiga, porque eu tenho esse histórico, assim, eu fui cantar música barroca, e aí. Mas aquilo é um dado, Fernanda, é que você realmente é uma Sim. insider. Você sabe tudo que eu fiz, porque aquilo é Então, uma coisa continuando a rara. pergunta, diva, É, continuando a pergunta, você fez música eletrônica, você tem samba gravado, que você gravou com seu pai, você fez um projeto, de usar a voz como instrumento, enfim. Então, agora a minha pergunta o que você está pensando para o próximo período e como foi a experiência de ficar no backstage, de não estar lá na frente, fazendo esse trabalho aí de enfim. olha, essa é a pergunta que meu psicanalista está querendo responder, e eu também, assim, há algum tempo. Porque, assim, bom, primeiro que eu acho que a história da cantora, assim, é muito difícil.
o meu último trabalho, que chama Sá, um oratório para a Terra, e eu falo o último como mais recente, né? Eu espero que não seja o último pela vida, assim. É um trabalho complexo, muito importante para os tempos atuais, porque fala sobre o planeta, mas ao mesmo tempo muito difícil do ponto de vista da formação, porque tem um coro no palco, tem uma dançarina, tem mais 4 cantores solistas, assim, não é uma coisa que você faz em qualquer jeito, de qualquer lugar, assim, em qualquer lugar. Então, eu fiz um espetáculo, um dia, e não consegui nunca mais voltar isso no palco. Eu fiz Lei Rouanet, não consegui captar, eu bati na porta do Sesc e ninguém comprou. Então, assim, tem um lado meu de um tanto frustrado, enquanto cantora, de perceber que meu último trabalho, meu mais recente trabalho, não circulou, apesar de ter sido um estrondo no único dia que eu apresentei, porque realmente é um trabalho, modéstia à parte, muito bonito. E eu acho que Original, né? eu acho que é a melhor coisa que eu já fiz, assim, realmente, na vida. E talvez aqui, sim, eu tenha feito até a ponte entre popular e erudito de uma forma muito interessante, assim. Então, assim, por ser uma artista que está um pouco no meio do caminho entre teatro ou é música, é dança ou é música, erudito ou é popular, assim, fica tão no meio do caminho que as pessoas não conseguiram encaixar e eu não consegui vender o trabalho, né? Então, assim, tem um lado meu um pouco frustrado, querendo voltar a estar no palco, com dificuldade de estar no palco, e ao mesmo tempo tem esse lado que foi entendendo que o mundo da ópera é um mundo que pode ser maravilhoso para mim. Eu abri, assim, a porta minha da minha academia, né? Eu me formei nessa coisa da musicologia e aí fui cavando, assim, primeiro como dramaturgista, né, que é essa figura que acompanha as montagens, fiz a famosa montagem do Guarani com Ailton Krenak e Sibeli Forjaz, assim, que foi bem marcante, e aí no ano passado comecei a dirigir, né, só que assim, eu não estou dirigindo até agora nada, eu nunca dirigi uma ópera inteira, então o que eu dirigi até agora são criações minhas, então assim, realmente eu estou assinando também como criadora, e eu acho que nesse sentido eu me sinto muito contemplada enquanto artista, não me sinto triste, pelo contrário, aliás, eu tenho adorado estar no backstage, e quando eu vejo o resultado daquilo no palco, eu falo, nossa, sou eu também, sabe? Então, acho que é uma forma interessante a mais de existir. Eu não gostaria que as outras falecessem, Certo. as outras, assim, cantora, compositora, mas De eu acho que eu encontrei uma outra possibilidade ainda de atuar enquanto artista, né? Eu não quero fazer outra coisa, eu não quero vender imóveis, eu não quero fazer comida para fora, porque eu não tenho condições assim mentais de fazer outra coisa, além do que eu faço já. Mas eu tenho condições de expandir o meu âmbito de criadora, sabe? Então, eu estou feliz, muito feliz, digamos aliás. que elas estão em compasso de espera, né? É, Esperando. digamos que sim, esperando também o compasso de espera do mundo e o meu também, porque também tem É. uma certa atuação da, da pessoa, da artista, no caso, que é também essa de bater na porta, de ficar insistindo, que tem uma hora também, assim, acho que é idade, acho que é energia, acho que é muita coisa, que também você Uhum. cansa um pouco, né? Então, você vai ficando meio sem ânimo de fazer, sabe? Que eu já tive Deixa mais. sim, deixa eu te perguntar uma coisa para encerrar, te agradecer mais uma vez, o pessoal que está aí ajudando a gente está conversando aqui. Agradeço também. Você sempre foi, assim, uma pessoa que se colocou, já que você falou de cansaço, preciso te fazer essa pergunta, porque você sempre vocalizou, você sempre foi muito ativa, assim, né, militante até, vou usar essa palavra de certa forma, e o seu gesto naquele momento que você recebeu o prêmio na Itália, que apresentou a faixa do Lula livre, acho que é uma coisa que marcou, a gente acompanhou aquilo, festejou aquilo, porque foi num momento muito importante, enfim, onde o mundo precisava saber. E sem te aborrecer muito, eu queria ouvir o que é que você está pensando, né, sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil, como é que você tem acompanhado essas coisas, e, enfim, qual é a sua expectativa para esse período, porque também essa coisa do complexo de vira-lata acaba afetando de alguma forma os artistas, a música, etc. E teve um resgate, né, nos últimos 2 anos para cá, que deve ter afetado também a sua produção, o seu trabalho, a sua vida de uma forma, enfim. Então, como é que está essa questão para você, se você quiser comentar sobre Ah, olha, eu vou te falar uma coisa que você vai, assim, ficar talvez chocada, mas eu todo dia acordo e eu ouço algum canal de esquerda no Brasil, assim, né, do Brasil, tipo ICL,
centro do mundo, etc. Assim, eu tenho esse hábito. E é estranho, mas assim, eu tenho sentido que ouvir essas coisas, para mim, atualmente, e até a Globo News, quando fala desses assuntos, é quase um alívio, porque é quase uma piada perto do que a gente está vendo em relação ao genocídio palestino, sabe? Então, assim, assim, não é que eu acho bom, eu acho, na verdade, bom que tudo esteja vindo à tona, que a verdadeira face dessas figuras esteja finalmente sendo revelada para os seus seguidores. Eu acho que isso ainda vai trazer mais esgoto à tona, e eu quero que ele venha à tona mesmo. Eu quero que essa situação do Trump, sinceramente, eu acho que eles deram, assim, uma bola fora gigantesca à família Bolsonaro, porque acabou unindo o Brasil numa situação que eu, pelo menos, estou sentindo assim. Mas, repito, assim, para mim, é quase leve ouvir isso. Assim, eu fico até quase rindo quando eu ouço as histórias do Eduardo Bolsonaro, não sei o que, é meio trapalhões para mim, sabe? Porque eu acho que a gente está vivendo uma coisa que, para mim, ultrapassou tanto, assim, o que eu esperava enquanto ser humano da humanidade, assim, mas ultrapassou num tanto que, assim, tem hora que eu não consigo entender como é que a gente está existindo, sinceramente, Fernanda. Assim, eu não consigo compreender como é que tem tanta gente calada, eu não consigo compreender como é que a gente está aqui conversando sobre música, eu não sei, tudo tem seu lugar de interesse, tá? Mas eu tenho muita dificuldade, e esse talvez seja o meu grande ponto de complexidade até humana, que é esse de existir enquanto tudo isso está acontecendo, comer um prato de macarrão, pegar minha gatinha no colo, sabe? Tudo parece que ganha um contorno tão diferente, assim, que eu, sinceramente, não estava preparada para viver, assim, nessa existência, sabe? Então, eu diria que, assim, até a pataquada, os trapalhões, que é a família Bolsonaro, tudo isso que a gente está vendo vir à tona, e que eu, sinceramente, tenho celebrado como vindo à tona, tipo, e que venha mesmo, espero só que isso não tenha maus reflexos, né? Eu tenho a sensação que não vai ter, sinceramente, é uma sensação que eu tenho, é isso, eu sinto que a gente está conseguindo reverter a coisa, sabe? Esse extremismo da extrema-direita, não sei, eu tenho a sensação. Mas eu acho que isso é tão. É tão pequeno perto do horror, sabe? Que a gente está sendo obrigado a presenciar e a testemunhar, que vira quase uma blogueira falando de maquiagem na internet, sabe? Assim, tipo, não estou diminuindo o que a gente viveu, e a gente sabe que somos vítimas, assim, no nível. Esses dias eu estava ouvindo, assim, né, o Bolsonaro lá falando, eu fiquei pensando, meu Deus, quanta gente eu perdi, né, na Covid, tipo, que loucura que foi aquilo que a gente viveu, que humilhação, que coisa horrível, que a gente não esquece, né? E eu acho que cabe a todos nós não esquecer mesmo. Mas eu diria que é isso. Ganha, para mim, um novo contorno, assim, nos últimos 2 anos, sabe?